Muito bom. Então, o pessoal que está em casa, esse quadro é um quadro especial feito com muito carinho para vocês, para garantir que vocês saiam desse episódio mais elevados do que entraram. Então, eu já pedi aqui pro Ricardo ir pensando o que ele ia trazer para vocês, para ensinar vocês aí em casa. E ele disse que já ia fazer uma conexão aqui com o que ele estava falando um pouco para vocês. Mas eu tô bastante curiosa. E aí, Ricardo, o que você pensou pra trazer pra gente hoje? Sabe que com essa história de ciclismo, você começa... O ciclismo, principalmente de endurance, né? Que é o que eu pratico, exige muito mental, né? Então, você treina muito a cabeça para você aguentar 4, 5 horas pedalando, né? Às vezes Sim. 6 horas pedalando. Acho que eu já passei até um pouco mais que isso. E você começa a perceber coisas que são muito bacanas e que te ajudam demais no ciclismo e até talvez para outras coisas. Uma coisa que quando você me pediu que eu tinha que pensar em alguma coisa bacana, eu adoro levar amigos que gostam de pedalar e falam, nossa, Ricardo, mas você pedala 100 quilômetros, você pedala não sei quanto, 40 quilômetros, é muita coisa. Eu falo assim, vamos um dia juntos. Eu falo, vamos embora, vamos pedalar. Se você quiser um dia, você vai também. A gente vai e vamos pedalar. Eu pego um domingo de manhã, tranquilinho, e a gente vai passear. E quando eu sentei, um dia eu tinha um personal trainer que fazia aula comigo de funcional, e ele gostava de pedalar, ele queria pedalar, e ele falou, vamos pedalar? Vamos. Aí no que eu sentei com ele, assim, eu falei assim, João, vou te dar algumas dicas que são importantes para você. E a primeira dica ele gostou tanto, que aí eu lembrei disso, porque para a gente trazer aqui, mas eu depois separei algumas outras. Legal. Antes de contar, tem uma outra coisa. Tá. Que quando eu falo que eu pedalo, vou na rua, vou na estrada, etc., as coisas perguntam assim, muita gente me pergunta assim, você não tem medo? E aí eu falo, lógico que eu tenho um monte de medo, mas hoje eu tenho medo de qualquer coisa. Você morar em São Paulo, você viver com medo hoje em dia. Então, aliás, não só em São Paulo, qualquer lugar, né? Assim, o risco está em qualquer lugar. Ah, mas o ciclismo, você está mais exposto, você está mais exposto a algumas outras coisas, você é muito mais vulnerável, etc. Eu falei, é verdade, mas vai com medo mesmo, porque eu gosto, né? Não dá para deixar de fazer. Perfeito. Obviamente, tem um nível, tem o meu nível de risco que eu aceito. Né? Não é que eu faça qualquer coisa. Claro. Mas eu também não me bloqueio de não fazer nada. Né? Então, como eu falei, eu vou no domingo, vou chamar alguém que não tem o costume, nós vamos pedalar domingo cedinho, que a rua é tranquila, tem um monte de ciclovia, São Paulo tem ciclofaixas, então isso ajuda. Né? E o que eu sempre falo para quem está começando a pedalar, ensinei isso para essas pessoas e falei para os meus filhos também, quando ele foi andar de bicicleta, que é o seguinte, quando você está na bicicleta, você tem que olhar para onde você quer ir e não para onde você não quer ir. Você já viu aquela pessoa que está com tanto medo de cair no buraco, vai lá e cai no buraco? Porque a pessoa fica tão preocupada com o buraco em si que ela não vê que ela tem que passar pelo lado do buraco. Então, na bicicleta isso é fundamental, porque a sua pilotagem da bicicleta, você leva a bicicleta para onde você está olhando. Então é muito importante você olhar para onde você quer ir e nunca olhar para onde você não quer ir. Isso não quer dizer que você não pode olhar ou você não deve olhar para o resto. Você não pode colocar aquela coisa lateral assim e falar assim, não, eu só preciso olhar para frente. Não, você tem que ter uma visão periférica, você tem que olhar se o farol está fechando, se vem vindo um carro, se aquele pedestre vai atravessar a rua, se o skatista no parque ali não está arriscando demais, se o cara não está... Você está olhando o tempo todo tudo. Mas a sua direção, você não pode perder o foco de onde você quer ir. Você vai fazer uma curva, você fala, eu vou entrar por aqui e vou sair por ali.
Então, você vai passar ali num canto mais estreito, você tem que saber, ó, eu vou fazer essa linha. E isso pode parecer muito elementar, mas faz toda a diferença para você garantir que você realmente passe por qualquer obstáculo que você tenha. Né? Então, você tem que olhar sempre para onde você quer ir. E aí, quando eu falei isso para o João, ele falou, cara, vou levar para a vida isso. Total. Vou levar para a vida, porque às vezes a gente fica se bloqueando por coisas que a gente acha que podem acontecer, né? Ou porque tem um perigo ali, ou tem um perigo ali, mas às vezes tem uma avenida na sua frente. Então, essa é a primeira dica que eu sempre dou para quem vai andar de bicicleta. Olhe para onde você quer ir sempre. A segunda, e aí já ligado a uma gestão de risco da bicicleta, garanta que você seja visto. Saiba que você não está sozinho. O que quer dizer isso? Que você tem que saber que o carro é maior que você, a moto é mais rápida que você, e que o pedestre ele pode estar com o fone de ouvido e ele pode a qualquer momento virar para o lado e atravessar a rua e ele não te olhar. Então, você tem que se fazer ser visto sempre na bicicleta. Tem algumas vantagens de pedalar em grupo, porque em grupo às vezes você chama mais a atenção, mas muitas vezes você está sozinho ou em menos gente. E aí o que é importante? Você não se colocar nos pontos cegos dos carros, você sinalizar que você vai fazer uma curva, se você sinalizar que você vai parar, você olhar para trás, você gritar. Eu ensinei meu filho. A buzininha, né? A sinetinha lá de ciclismo, todo mundo, aquele sininho, todo mundo reconhece como bicicleta. Né? Eu já tive até uma buzina que era uma sirenezinha, era ruim, eu parei de usar. Porque as pessoas não identificavam como bicicleta. Né? Ou senão, a melhor coisa que eu faço hoje é gritar. Você fala, ô, bicicleta, tô aqui. Uma vez, lembrei de uma história agora, uma vez eu fui andar com uma moça nessas brincadeiras que eu faço de andar com as pessoas, e aí essa moça, Fernanda, ela estava na ciclovia e tinha um pedestre na frente que não estava saindo. Ela falou, moço, toma cuidado que eu não sei andar direito. O cara saiu rapidinho. Genuína. Ele saiu rapidinho. Eu falei, olha só, essa técnica é boa. Mas então é isso. Eu acho que assim, você ser visto faz você ser lembrado. Sim. Então, isso faz, por exemplo, numa rua maior, de mais movimento, eventualmente em deslocamento, eu tento evitar, mas não tem jeito. Às vezes você está em deslocamento com as pessoas, você está em algumas avenidas maiores, mas aí você não pode achar que as pessoas vão 100% prestar atenção em você. Então, você tem que realmente se fazer ser visto, né? E acreditar que a pessoa também, os motoristas não estão ali para te assassinar, né? Então tem assim, pode acontecer? Pode. Infelizmente tem situações muito tristes, mas a maioria dos acidentes que eu vejo ainda são de pessoas... acidentes bobos que as pessoas às vezes se colocaram em risco. Não quero isentar nenhum tipo de responsabilidade dos motoristas. Eu acho que os motoristas têm que respeitar. Tem gente que acelera demais, coloca a vida das pessoas em risco. Mas o ciclista também tem a responsabilidade dele. Né? Ele não pode se colocar em risco. Assim como você não atravessa a rua sem olhar, né? Pois é. Se você atravessar a rua, o motorista tem que parar. Não, mas você tem que olhar para ver se não vem vindo gente. É um pouco disso. Exato, exatamente. Muito bom, eu acho que são, na verdade, assim, a gente falou sobre bicicleta e é muito válido as dicas para bicicleta, mas aqui são dicas sobre como pedalar a bicicleta da vida, né? Não é? Pode ser. Você falou ali sobre ir com medo mesmo. O que a gente não faz nessa vida sobre ir com medo, né? Pois é. Acho que tudo nas nossas vidas, se a gente não der
um salto de fé, um passo de coragem, a gente não sai de casa, né? Gente que mora aqui em São Paulo, Sim. que começa um novo trabalho, que tem uma conversa difícil, que precisa tomar uma decisão, terminar um relacionamento, levar um assunto para uma terapia, Pois enfim. é. Tudo a gente precisa ir com medo mesmo, né? Então, Uhum. iniciar, começar a andar de bicicleta, né? Então, tudo nessa vida, talvez a gente precisa iniciar com medo mesmo, né? Então, faz parte. Eu comecei, ó, só vou dar um exemplo. O pessoal Claro. fala, nossa, você pedala há tanto tempo, não sei o que. Eu falei, sabe como eu comecei a andar na rua? Eu ia da minha casa até a fisioterapia, eram 2 quadras. Uhum. Eu falei, eu vou começar a ir de bicicleta. Eu chegava inteiro molhado de suor, de pavor de ter andado essas Eu 2 acredito. quadras. Uhum. Só que eu falei, poxa, são 2 quadras, dá para eu Uhum. chegar. Aí eu fui a primeira vez, aí a volta se volta melhor, aí a volta você dá uma voltinha no quarteirão a mais, e aí você vai pegando algum nível de confiança. Então, assim, não tem Uhum. jeito. Coisas quando você não conhece alguma coisa, não tem jeito. Você tem que ir com Uhum. medo. Tem que ir, exato. Depois você falou assim, olha pra onde você quer ir. E depois eu acrescentei, né? Não foque no buraco. Uhum. O quanto isso realmente vale para as nossas vidas, né? O focar pra onde a gente quer ir. Acho que a gente faz isso todos os dias da nossa vida, né? Eu deveria fazer, né? Ou deveria, mas eu digo assim, o quanto a gente tem pequenos probleminhas todos os dias da nossa vida Uhum. e a gente se atém tanto a nossa atenção a coisas de hoje e não para pra pensar no seguinte, daqui 6 meses isso aqui realmente vai ser um problema na minha vida? Por que eu tô gastando tempo, ansiedade, preocupação com isso então, né? Quando você tava falando sobre isso, eu tava pensando nisso assim, que hoje eu passei o meu dia tão ansiosa por umas coisas que eu falei, isso é só um buraco, né? O meu problema não é esse. Isso não quer dizer que você não tem que se preocupar com Que isso. foi o que você falou, ele tá ali, eu tenho que, né, saber que mas tá você não aqui. pode se deixar. E é o que eu falo muito aqui, É ter isso. consciência É isso. de que aquilo existe. Uhum. Eu acho que é importante, eu gosto muito dessa palavra, porque a gente precisa ter consciência na nossa Uhum. vida de que as Sim. coisas existem. Sim. E quanto mais consciência a gente tem das coisas, mais clareza a gente tem sobre tudo na Uhum. nossa vida. Então, ter consciência desse problema, desse buraco no caminho, mas lembrar Sim. que o nosso foco não é aquilo. Não, E tá tudo bem. exatamente. Gostei disso. Nossa, eu vou ficar refletindo sobre isso depois que eu sair daqui. Eu gostei muito. Acho que de todos os pontos que você trouxe, esse foi o que me pegou mais aqui. Mas enfim. Depois você falou também, garanta que você seja visto. Acho que isso se aplica em diferentes camadas. Uhum. Mas isso também me fez refletir sobre a importância, conectando com o ponto da vida também, né? De o quanto as pessoas não se valorizam em grande parte das vezes, assim, né? Uhum. E talvez não tenha tanto uma conexão direta quanto a isso, mas isso me fez lembrar de uma conversa que eu tive essa semana com uma pessoa muito fera mesmo, assim, que tava fazendo entrevista para entrar numa empresa e ela entrou num cargo muito abaixo do esperado. Uhum. E eu tava tendo uma conversa com ela e eu falei assim, como foi a sua entrevista? Me conta, assim, como é que foi a sua conversa? E a pessoa falou assim, foi assim, 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 assado e tal. E eu falei assim, você parou pra pensar como você se vendeu? Eu falei, ok, você me falou. Você falou pra pessoa tudo o que você fez e tal, mas olha como você se vendeu. Você podia ter falado, pô, eu fiz assim, eu fiz assado, foi Sim. dessa maneira. Uhum. Você não tá mentindo. Você Sim. realmente fez dessa Sim. forma. Mas, cara, conta a tua história, bota teu storytelling, se vende. Ou no espaço que você tá numa empresa, agora mudando até o conceito, né? A pessoa às vezes entrega, gera valor, faz isso, faz aquilo, mas você puxou teu responsável, teu gerente, a pessoa ali que tá acima de você pra falar sobre aquilo, Uhum. você garantiu que você foi visto Sim. em relação àquilo que você tá gerando valor. Uhum. Acho que as redes sociais hoje, elas têm todos os seus, né, seus defeitos, mas elas servem muito como espaço para quem sabe se vender crescer muito. Isso Sem dúvida. Importante, né? Uhum. Então, quando você fala sobre as vias, a importância de você ser visto não é só para você não morrer, mas é também sobre quem sabe andar na via se sai muito bem. Né? Sabe que eu lembrei você falou disso, eu lembrei de um episódio que eu, há muitos anos atrás,
uns 20 anos atrás, onde eu trabalhava, ia ter uma campanha de você ter um acompanhamento de uma mentoria. Uhum. Só que iam ser só para alguns gerentes. E cada diretor tinha que votar em 2 gerentes. Uhum. E os, sei lá, 6, 10, eu não lembro quanto, os mais votados ganhariam esse trabalho porque eles entenderiam que são as pessoas. Eu falei assim, eu quero muito fazer isso. Uhum. Aí eu fui no RH, perguntei no RH, falei, posso fazer campanha? Ela, como assim? Eu falei, eu quero ir diretor por diretor e falar que eu quero fazer esse processo, que eu quero o voto dele. Uhum. Ela ficou chocada comigo e falou assim, nada a proibir. Eu falei, então tá bom. Então tá. Então eu me organizei, ao longo de uma semana, eu bati na porta de cada um dos diretores e falei assim, olha, preciso de 1 minuto só seu. Eu sei que você tem que votar em 2 pessoas e eu gostaria que você soubesse que eu quero muito fazer esse processo. Uhum. Porque eu acho que vai ser importante para o meu crescimento, vai fazer sentido para a minha carreira e eu queria que você considerasse um dos votos para mim. Uhum. E eu fui eleito, fui um dos escolhidos. Uhum. Não sei quantos votos eu tive, etc. Mas fui muito bem recebido pelas pessoas, falando assim, poxa, bacana a sua atitude, se você quer, corre atrás. Então, eu tenho um pouco disso meu também, né? De falar o que quer, deixar claro, né? Quando você vai mudar de posição, ou você vai pegar um processo, quais são as suas condições, o que você concorda, o que você não concorda. Sim. Tem gente que, a gente estava falando disso aqui antes, né? De algumas conversas difíceis que a gente precisa ter às vezes, e às vezes, poxa, às vezes é melhor trazer, muito mais fácil. Não é fácil, mas às vezes é preciso você falar. Não vou dizer que eu não fujo de algumas, não. Algumas eu fujo também, nem a gente não é perfeito. Tem algumas brigas que não vale a pena. Não, e talvez tenha algumas. O que eu quero colocar aqui é que às vezes parece que a gente é perfeito aqui, né? Que a gente pedala, a gente acorda, a gente lê, a gente trabalha, a gente faz isso, a gente é pai, a gente é amigo. Como a gente, Não, é assim, essa é a parte legal, né? Por isso que a gente coloca assim, e é possível, mas tem coisa que a gente ainda foge, tem coisa que a gente ainda gostaria de fazer melhor. Ainda assim é importante saber se vender. Exatamente, mas precisa saber, isso é fundamental, eu sempre fiz questão, e isso não é para você querer parecer o que você não é, porque tem muita gente que lê dessa forma, né? Fala assim, esse cara quer parecer o que ele não é. Não, eu quero deixar claro quem eu sou e o que eu acho que eu posso ajudar. É aquela coisa, né? Eu não quero parecer quem eu não sou, mas tem gente que não precisa saber meu lado ruim, mas também aquelas pessoas que eu realmente tenho abertura, tudo bem, eu sou vulnerável, elas sabem que eu não sou perfeita, eu tenho meus defeitos e tudo mais, e também eu não preciso abrir nem expor também, a gente não tá incentivando que as pessoas exponham as suas vidas a um nível desnecessário, né? Eu acho que não é esse o ponto. De novo, saibam se vender dentro do que é verdadeiro. Eu não tô falando que é pra vocês mentirem no LinkedIn de vocês, mentirem nas redes sociais de vocês. É isso aí. Eu acredito muito também na transparência, né? De novo, conversas difíceis com transparências. Acho que tudo isso sempre traz uma grande parte com... A transparência, ela traz veracidade para as conversas, ela coloca as pessoas num patamar de conversa legal ali. Mas, de novo, saber se vender te ajuda em diversos pontos e também te faz sobreviver nas ciclofaixas, né? Então... Muito. Às vezes você tem que gritar. Fala, tô aqui! Às vezes tem que saber gritar, tem que gritar. Muito bom, muito bom. Então, galera, fica a dica aí. Quem não sabe andar de bicicleta, aprenda, porque isso também pode ajudar você na sua vida. Fora que é um trabalho, assim, nossa, é um momento tão bom, espairece. E assim, não usem fone de ouvido para andar de bicicleta. Olhei até para a lente aqui, não usem fone de ouvido para andar de bicicleta. Não usem. Sabe por quê? Eu acho que tem 2 coisas. A primeira é que você não se conecta com o ambiente. É uma delícia ouvir música, eu adoro. Mas eu não gosto de nem, eu ponho numa orelha só, agora tem esse fone do som. Não, assim, se conecta no mundo e ouve o que você está acontecendo, se concentra com você um pouquinho.
Faz muito bem. Faz bem.